Senhores deputados, senhores deputados, muito boa tarde. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Para alguns é um reinício, porque tivemos reunião de mesa e coordenadores. Cumprimentar especialmente o Sr. Deputado Carlos Pereira, que está muito sorridente e de boa saúde, graças a Deus. Ficamos muito contentes por isso. E então, senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos uma audição para realizar com o Dr. Rui Gomes, Vice-Presidente da Menzies Aviation Portugal, a Doutora Ana Vilhena, Diretora de Recursos Humanos da mesma empresa, da Menzies, e estamos todos aqui porque foi aprovado um requerimento do Chega que tem como objeto o funcionamento e a segurança nos aeroportos. Senhores deputados, os nossos convidados manifestaram vontade de terem um primeiro momento em que fariam uma projeção de um PowerPoint de 3 slides, estilo apresentação da empresa. É isso, não é, doutor? E, portanto, senhores deputados, se estiverem de acordo, faríamos assim então, são 3 slides para apresentar a empresa ou aquilo que entendem, e depois entraríamos na nossa grelha. Dr. Rui Gomes, quer começar? Sim. Então faz favor, doutor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Antes de começarmos então com a sessão, gostaria e agradeço esta oportunidade de podermos demonstrar um pouco, muito rapidamente, quem é a Menzies em Portugal. É um nome ainda pouco conhecido, toda a gente conhecia. Hoje, que é a detentora de 50,1% da SPDH, era conhecida por Ground Force, que deixou de exercer esse nome e passou a exercer com o nome de Menzies. Basicamente, a Menzies é uma empresa do setor que a Ground Force estava inserida, que é o setor do handling, e que é um líder neste momento global, a par com outras grandes empresas do setor, mas neste momento a Menzies está espalhada por todo o mundo, como podem ver nos números, não vou repetir os números. Temos muitos colaboradores em todo o mundo, operamos em mais de 290 aeroportos e em 65 países. O que é que isto quer dizer? Sabemos como é que devemos lidar com operações aeroportuárias, sabemos como é que devemos dar muita experiência a nível de recursos humanos, portanto, aqui um pouco os nossos valores em termos que é o mais importante. Eu não vou elencar todos os valores, mas o principal que é importante também, porque o que nos traz aqui esta comissão é a segurança, e a segurança de facto, e peço desculpa do lapso da palavra segurança, a segurança de facto é a prioridade número 1 e é um dos valores da Menzies, é a prioridade número 1 da Menzies. Estamos todos os dias a trabalhar para que os nossos funcionários e os passageiros dos aeroportos estejam em segurança, cheguem em casa em segurança, junto às suas famílias. Portanto, um slide um bocadinho mais, temos um programa mundial de segurança sobre como é que devemos agir quando há problemas, como é que devemos agir para evitar qualquer tipo de acidentes ou incidentes dentro do espaço aeroportuário, e que temos, neste momento, um programa a decorrer que chama-se MORSE, que é um acrónimo, em que hoje podemos nos orgulhar que somos o parceiro mundial a nível de handling, em todas as geografias que já demonstrei, em que somos amplamente reconhecidos pelo nível de compromisso na segurança em todas as nossas atividades e operações. Basicamente era isto que queria, só para não ser um nome estranho, Menzies, que é assim ainda vai começar a entrar na terminologia aqui em Portugal, no setor do handling, mas eu queria mostrar a todos um pouco mais sobre o que é a Menzies. Não querendo roubar mais tempo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Rui Gomes. Cumpriu exatamente com os propósitos que tinha manifestado. E agora vamos entrar então no período de perguntas e respostas. Julgo que devem ter tido acesso à grelha, com certeza. Mas só para recordar, portanto, os grupos parlamentares colocam as questões ou as considerações que entenderem, responde e faz as considerações que entender, e depois, no final,
ainda há uma segunda ronda, se for o caso, para haver um conjunto de perguntas e uma resposta também em conjunto para finalizar os trabalhos. No caso, quem vai iniciar a ronda de perguntas é o Grupo Parlamentar do Chega, que é o requerente, e dispõe de 5 minutos, mais 6 minutos, para colocar as questões que entender. 1 minuto é suplementar, por ser requerente. Eu estou aqui a dar algum passo de espera, porque estou a ver ali o Sr. Deputado Filipe Melo, que vai ser o Sr. Deputado que vai colocar as perguntas. Está ali a organizar alguns documentos. Julgo que está quase organizado. E, portanto, Sr. Deputado, quando quiser, estamos todos com enorme expectativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Rui Gomes e a Sra. Ana Vilhena. Muito obrigado por terem vindo prestar os esclarecimentos que esta Comissão entendeu que seriam necessários e daí a aprovação para isto mesmo. Bom, há 2 questões que nos preocupam bastante. A questão do safety e a questão do security. E nisto nós somos levados a 2 reflexões. Com tudo o que tem acontecido nos aeroportos nacionais, com agressões de cidadãos estrangeiros, com funcionários, colaboradores da vossa empresa a dormirem nos aeroportos, dentro dos aeroportos, a fazerem a sua vida dentro dos aeroportos. Eu pergunto como é que nós podemos ter condições de segurança para oferecer ao país. Sim, e digo ao país porque, em certa medida, vocês são responsáveis, em parte, por quem entra e por quem sai do nosso país. Esta era a primeira questão. A segunda questão. Eu devo-lhe dizer que, e o Sr. fez questão de referir isso, que são líderes globais. Eu não sei como é que funciona nos outros países, mas a vossa gestão em Portugal, permita-me que lhe diga, é péssima e nós entendemos como vergonhosa. E não tenho medo das palavras que estou a utilizar. Vergonhosa. Isto porque não conseguimos conceber como é que alguém que se diz líder global paga salários miseráveis, contrata cidadãos estrangeiros que não dizem uma única palavra em português. E eu recordo, Sr. nós estamos em Portugal, não estamos num aeroporto qualquer no Paquistão, na Índia ou no Bangladesh. Estamos em Portugal. Portanto, condição e obrigatoriedade, número 1, dominar a língua portuguesa. Não se pode trabalhar num aeroporto com a responsabilidade que isso acarreta sem dominar a língua portuguesa. Acrescendo a isso, o vosso trabalho de seleção é muito mal feito, desculpe que lhe diga. Nós não podemos ter um cidadão brasileiro procurado em 5 estados do Brasil por diversos crimes a trabalhar dentro de um aeroporto nacional com tudo o que isso acarreta para a segurança do país. Também acrescentar-lhe o seguinte: práticas de gestão em que não olhem para os trabalhadores como o ponto principal da valorização de uma empresa não são práticas de gestão. E aqui dirijo-me particularmente à Sra. Ana Vilhena, enquanto Diretora de Recursos Humanos. Não podemos estar a economizar, não podemos estar a poupar, a pagar salários miseráveis a quem, para eles, um salário de 800 ou 900 euros é um luxo, em detrimento de bons quadros. E os bons quadros, desculpe dizer, estão cá. E os bons quadros recrutam-se pagando. Os bons quadros recrutam-se através de um departamento de recrutamento e seleção da própria empresa, que sabe o que é que quer para a sua empresa, e não através de empresas de recrutamento e seleção externas, que são precisamente geridas e administradas por ex-funcionários da SPDH. Isto é um tema muito importante. É porque que alguém sai da SPDH para formar uma empresa de recursos humanos, que depois acaba com ela e cria outra, volta a acabar e cria outra, e começa a enviar para a Menzies tudo o que são estrangeiros
que mais nenhuma empresa do país os queria. Mais nenhuma empresa dos países os queria. Mudando de assunto, outra situação que nos preocupa também bastante. Estacionamento nos aeroportos. Porquê? Porquê que nos aeroportos nacionais, cuja gestão é única e exclusivamente da responsabilidade da ANA Aeroportos, vocês querem cobrar aos funcionários? Ora bem, eu já ouvi tudo e o seu contrário sobre isto. Já ouvi dizer, por pessoas com muita responsabilidade no processo, que é verdade e confirmaram-nos aqui que os trabalhadores, principalmente os estrangeiros, dormem no aeroporto porque não há transporte. Ou não há transporte que seja válido para os horários que eles fazem de trabalho. Então, se não há transporte, vem a administração da Menzies complicar ainda mais. Ou seja, vamos cobrar parque de estacionamento aos funcionários e vamos, desta forma, dificultar ainda mais a deslocação. E eu recordo-lhe que 15 euros para 2025 e 20 euros para 2026, estamos aqui a falar em valores aproximados de 200 a 250 euros ao ano. Isto para quem recebe um salário miserável de 800 e poucos euros. E por falar em salário, eu gostava de lhe perguntar. Doutor, se tivesse uma casa, não sei se tem ou não, mas também não é da minha conta, vou terminar, Sr. Presidente, bem recheada, contratava para seu segurança, para estar lá a segurar a sua casa, um paquistanês, um indiano, que não sabia falar português, dar-lhe um salário abaixo do salário mínimo nacional, e nós temos provas disso aqui, isso vai comprometer a segurança do seu bem. E é isto que nos preocupa, é que esses salários e essas pessoas comprometem a segurança do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está terminado esta fase de perguntas do Sr. Deputado e para responder, Dr. Rui Gomes, o tempo será equivalente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, aqui vejo 4 perguntas, mas, entretanto, são muitas perguntas no meio de algumas perguntas. Bom, vamos então para a questão do safety e security. Agressões e funcionários nossos a dormir no aeroporto. Os horários dos voos são programados pelas companhias aéreas e sabemos que existe um night curfew no aeroporto de Lisboa, em que entre as 0 horas da meia-noite e as 5 da manhã o aeroporto não funciona. Portanto, mas para um voo sair às 5 ou às 6 da manhã, tem que efetivamente os funcionários entrar às 4 ou às 3. Como a zona da aeroportuária carece e tem muita carência de transportes públicos a essa hora, o que acontece é que entram mais cedo. E ao entrar mais cedo, é o último transporte público que poderá existir a determinada hora, que julgo que o metro, por exemplo, é à 1 da manhã. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes vão mais cedo, como acontece com milhares de portugueses, diria eu, em Portugal e noutros locais, vão mais cedo e ficam 1 hora ou 2 horas à espera para ir trabalhar e podem até comer alguma coisa, se entenderem assim, se tiverem fome. Portanto, ninguém vive no aeroporto e ninguém pernoita horas largas no aeroporto de Lisboa. Isto para a primeira pergunta sobre a questão de funcionários de Lisboa e Porto, dos aeroportos. Mas o Lisboa é o mais premente. Nós temos registros de dados que comprovam. Gestão péssima, salários miseráveis, estrangeiros vêm no aeroporto, dormir. Bom, a seleção que nós fazemos, e para entrar em estrangeiros ou não estrangeiros, eu posso desmistificar já aqui um tema sobre a questão dos estrangeiros que falam a língua portuguesa ou não. É impossível alguém aceder à parte ar, portanto, para que todos saibam, à parte terra e à parte ar. Para aceder à parte ar, existe um escrutínio muito grande para que tenham o cartão de acesso. Esse cartão de acesso que é atribuído pela ANA. Como o engenheiro Thierry pôde explicar na última sessão aqui. E para ser atribuído esse cartão é preciso fazer uma formação. Essa formação é ministrada por nós e também ministrada pela ANA. Só depois disso é que os dados e toda a documentação vai para a PSP e ainda vai para uma SSI, que é, no fundo, um cadastro internacional. Portanto, o fundamento do cidadão brasileiro que esteve a trabalhar, nós desconhecemos, não sabemos do que é que se trata, porque isso era, pelo que sei, era impossível ter acontecido.
Pronto, era impossível ter acontecido. E o escrutínio é muito grande e, ao acontecer, se acontecesse eventualmente num documento forjado, e pode acontecer, se acontecer, há várias barreiras que nunca deixo permitir. Esse cidadão, se existiu esse caso, nunca passou as portas para o lado do ar. Depois, sobre o número de estrangeiros que temos de trabalhar connosco, temos, e é de salutar, temos estrangeiros a trabalhar no nosso país. 99%, eu não vou... 99%. Senhores deputados, Dr. Rui Gomes, peço desculpa. Senhor deputado, isso não é nada relevante para o que estamos aqui a tratar. Vamos deixar, por favor, o nosso convidado responder às perguntas que foram colocadas e assim vai acontecer, com certeza. Faz favor, Dr. Rui Gomes, faz favor. Muito obrigado. Bom, retomando, 99% do nosso headcount em inglês, portanto, das nossas pessoas que trabalham connosco, falam língua portuguesa e vêm de origens de países com língua portuguesa. Até porque a formação que é feita e os testes são feitos que precisam ter pelo menos 80% de classificação, era impossível fazê-lo se não fosse em língua portuguesa. Portanto, 99% que fica registado são portugueses ou países de origem de língua portuguesa. Empresas de trabalho temporário que abrem e fecham. Não sei do que se trata, desconhecemos. Há muitas que abrem e fecham. Não desconheço. Desconheço empresas que abrem e fecham. Trabalhamos com empresas de trabalho temporário exatamente para os momentos de sazonalidade do negócio. Como sabemos, a aviação no inverno tem menos voos e no verão há mais atividade. E para isso são utilizadas essas empresas. Agora, Sr. Deputado, desconhecemos. Sr. Deputado, estamos a começar a audição, está a correr bem, vai haver respostas, sabemos quais são as regras e o que é preciso para que assim aconteça. Portanto, não vamos entrar em diálogo direto, o Dr. Rui também não fará isso, e peço que não coloquem comentários e perguntas diretas para não fazermos assim, porque senão não vamos ter condições para aquilo que nos importa, que é o esclarecimento. Vamos continuar então. Dr. Rui, faz favor. Dr. Rui Gomes. Muito obrigado. Sobre o estacionamento, pagamento, isto foi uma decisão da empresa, que cabe à empresa tomá-la e não viola qualquer acordo de empresa que fizemos com os sindicatos, foram 10 sindicatos subscritores deste acordo de empresa, e que estão lá as condições e estamos a cumprir à vírgula tudo o que ficou respaldado nesse acordo de empresa. O tema do estacionamento não está, foi uma decisão de gestão e temos a liberdade de a tomar. Sobre o último tema aqui, que tem a ver com o salário, você chamou salário mínimo, Sr. Deputado, mas eu chamo-lhe rendimento mensal mínimo garantido, ou rendimento mínimo mensal garantido, que foi mudado há coisa de 20 anos, esta terminologia, se é que posso chamar assim, e foi de facto, queria transmitir aqui a todos os deputados que a SPDH Menzies, que tem acionista também TAP, não paga ninguém abaixo do rendimento mínimo mensal garantido. É ninguém. Um salário de entrada na Menzies, estamos a falar de cerca de 950 euros brutos. O salário médio da Menzies, em comparação com alguns setores deste país, são salário bruto médio são de 1.850 euros. Salário bruto médio. Enquanto as últimas estatísticas do INE falam em 1.640 do último semestre ou do primeiro semestre deste ano. Portanto, que fique claro que a SPDH Menzies não paga abaixo do rendimento mínimo garantido e basicamente acho que está tudo respondido. Estão feitas as respostas. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o Sr. Deputado José Rui Cruz. Tem 6 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Menzies que nos fizeram aqui esta apresentação. E o que nós assistimos aqui nesta primeira
A intervenção do Chega foi mais do mesmo, alarmar as pessoas, trazer aqui grandes parangonas que depois da resposta que ouvimos, afinal, a montanha pariu um rato. Ainda bem que o Chega não tem um gabinete na sede da TAP, senão teríamos um cartaz brevemente a anunciar grandes parangonas, porque afinal tudo o que é dito, tudo o que traz, certamente estará a falar ali para aquela bancada que está ali a fazer a comunicação social, nada tem de verdade e nós ficamos satisfeitos com isso. Algumas coisas importa esclarecer. Quando foi dito aqui pelo deputado Filipe Melo do Chega de que a empresa Menzies é responsável pela entrada dos cidadãos no país. Responsável pela entrada. Não é verdade. Sabemos todos que não é verdade. Sabemos todos que não é verdade. Sabemos todos que há serviços, mas sabemos que os responsáveis pela entrada não são os funcionários desta empresa. São coisas diferentes. Sabemos que anteriormente era o CEF e agora é a AIMA, esses sim são responsáveis pela entrada. Estes prestam serviços, naturalmente. Depois, as questões que já foram respondidas noutras audições que tivemos, que foram insinuadas, mas sem estarem aqui os responsáveis pela empresa, foram devidamente respondidos, nomeadamente a questão da dormida dentro dos aeroportos, das agressões, de várias questões, da questão dos vencimentos, de que os funcionários teriam vencimentos que não cumpriam a lei, o que seria grave num país como Portugal, uma multinacional que fizeram questão de apresentar aqui a dimensão da empresa, seria de uma gravidade extrema se chegassem a Portugal e tudo aquilo que o Chega diz fosse verdade, quer dizer, alguma coisa não estaria bem neste país e afinal chegamos à conclusão de que não vale tudo e ficamos satisfeitos por saber que o salário médio nós todos gostaríamos que fosse mais, certamente, mas o salário médio é próximo dos 2.000 euros e que o salário de entrada é acima de 950 euros. Eu também gostaria eu não tenho aqui nenhuma procuração de ninguém, mas parece-me natural que, quando alguém viaja e chega a um aeroporto, goste de ter um parque de estacionamento para colocar o seu carro próximo, e pagando, naturalmente. E também percebemos que, com os milhares de funcionários do aeroporto, se todos os funcionários levarem o carro e deixarem os parques, quando um cidadão vai viajar, não terá lugar nos parques. Esta gestão parece-me equilibrado e parece-me equilibrado fazê-lo. Essa gestão do estacionamento, e o Chega fala de cor, os responsáveis pelos aeroportos e as empresas e os funcionários, Sr. Deputado, eu não interrompi. Senhores deputados, aí vou eu outra vez, quarta ou quinta vez, não é? O Sr. Deputado... Sr. Presidente... Tenha paciência, Sr. Deputado, ouça. Eu tenho a paciência toda, mas o Sr. Deputado Filipe Melo, quando fala, ninguém o interrompe. Sr. Deputado, só um momento, por favor. Isso é o papel que me cabe a mim. Apesar que começa a ser um bocado fastidioso, porque de 5 em 5 minutos, quer dizer, acho que é perfeitamente inevitável. Já sabemos que a ação gera reação e comentário gera comentário. Tudo será mais fácil e mais cordato e mais eficaz para todos, sem exceção, se o Sr. Deputado que está a usar a palavra o possa fazer sem grandes interrupções, pelo menos. Portanto, o Sr. Deputado José Rui Cruz pode continuar. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que também tive aqui alguma dificuldade em me conter quando ouvi o deputado Chega a dizer uma quantidade de coisas que mexeram comigo, mas contive-me, faz parte da vida democrática. E há uma coisa que eu também tenho aqui que publicamente dizer, que é este contínuo ataque aos estrangeiros, que é uma coisa que eu acho que nós temos que combater. Porque o nosso país, nós sabemos todos, lemos jornais, conhecemos a situação do país, as empresas precisam de mão de obra, precisam de recursos humanos, sejam portugueses ou sejam estrangeiros, o país precisa de pessoas. Sem pessoas o país não evolui. Se fosse embora amanhã todos os imigrantes que nós temos, nós teríamos uma crise gravíssima no nosso país. Nós temos que perceber isto. E, portanto, este ataque contínuo,
que se fazem aos imigrantes é uma coisa que eu acho de veras lamentável. E o Chega continua nesta senda que eu acho que nós devemos todos refletir sobre isso e olhar para aquilo que é positivo e não alinharmos nesta demagogia de pendurar cartaz. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Está claro de ver que as opiniões são divergentes e penso que é muito positivo e salutar que assim seja. Convém é que nos consigamos ouvir todos uns aos outros e, neste momento, o Sr. Deputado José Rui Cruz, o Sr. Deputado Filipe Melo, quem vamos ouvir é o Sr. Representante da Menzies, é lá que eu queria dizer, que é o Dr. Rui Gomes. Faz favor, Sr. Doutor. Sim, mas posso comentar algumas considerações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor. Entrada de cidadãos do país. De facto, tem razão. Quem tem a obrigação e a responsabilidade de dar entrada ou saída do nosso país é a PSP, o antigo CEF, mas agora é a PSP. Nós, sim, somos treinados, os nossos funcionários são treinados para, efetivamente, poderem ajudar, auxiliar na questão dos transportes, por exemplo, de um autocarro que vai até uma porta de embarque ou vice-versa e poder ajudar em todo esse desencadeamento de entrada e saída do país. Agora, a validação de entrada e saída do país é só a polícia que o pode fazer, a única autoridade. Um tema de há bocadinho, e também o elencou outra vez, sobre as agressões. Infelizmente, as únicas agressões que nós conhecemos são as agressões contra os nossos funcionários, infelizmente. E agora uma à parte, porque há agressões de passageiros contra os nossos funcionários e que nós também reportamos às autoridades e, inclusive, foram... Srs. Deputados, eu posso-vos garantir uma coisa. Nós temos esta audição para ser realizada agora, neste momento. Mas vamos ter outra a seguir. E para a semana. E durante os próximos meses não faltarão oportunidades. Portanto, vamos ouvir o Dr. Rui Gomes. Faz favor. Sr. Doutor, tente retomar o raciocínio. Continuando o raciocínio, e retomei o raciocínio rapidamente, as agressões têm a ver basicamente com agressões que os nossos funcionários estão muito preocupados e já inclusive falámos com... Temos um grupo de trabalho de segurança aeroportuária, já falámos exatamente com a ANA, formas de poder mitigar e sensibilizar os passageiros a comportarem-se condignamente dentro das instalações aeroportuárias. Mas sim, estamos preocupados com as agressões, mas é contra os nossos funcionários e foram reportados todos à PSP, inclusive foi também alguns dos passageiros que tiveram essas atitudes foram detidos e não voaram. Só queria também para terminar, como não havia grandes perguntas e mais considerações, mas é um bocadinho sobre os estrangeiros. A Menzies, um dos valores que preza muito é a diversidade e nunca há de ser um ponto de exclusão ou inclusão dentro de um recrutamento, e está aqui a doutora Ana Vilha que pode confirmar isto, por ser de uma nacionalidade A, B ou C. Todos são válidos desde que passem a formação, façam formação e desde que estejam capacitados para trabalhar. Muito bem, Dr. Rui Gomes. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Marco Claudino, dispõe de 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E queria naturalmente cumprimentar o Dr. Rui Gomes e a doutora Ana Vilhena pela vossa presença e também quem acompanha. Não queria deixar de dar uma nota inicial para, não surpreendentemente, anotar que a intervenção do Chega demonstra à saciedade aquilo que já vamos percebendo, é que o Chega é o partido mais à esquerda económica que temos nesta casa. Porque se nós criticávamos o Dr. Pedro Nuno Santos por querer ter ingerência numa empresa que era pública, o Chega quer ingerir numa empresa que é privada, o que é absolutamente fabuloso. Quer fazer uma ingerência na gestão económica da empresa e ainda na gestão dos recursos humanos da empresa. É uma coisa nunca vista. Portanto, já conseguimos compreender como seria aqui a intervenção do Chega naquilo que é a governação económica do país. Mas queria... não é pública, mas é uma... Aos seus deputados,
Senhores deputados, eu se calhar convidava os senhores deputados, olha, os senhores deputados, eu está a contar, mas eu depois tomo isso em consideração, não se preocupe. Os senhores deputados, eu convidava os senhores deputados para se organizarem num café e terem essas conversas que não são tidas aqui para a Comissão, sobretudo com convidados que aqui temos, a pedido do Chega, aprovado por todos, julgo eu, seja como for, está a acontecer, e, portanto, há questões que querem colocar e estão aqui as pessoas indicadas para responder. Se não têm questões a colocar, se é só para comentarem o que dizem uns e outros, penso que este não é o sítio adequado e não é este o sítio nem o momento. Portanto, estamos nisto, já é a quinta ou a sexta vez que interrompemos o raciocínio de quem está a usar a palavra. Eu peço aos seus deputados, vamos manter as condições para podermos trabalhar e exercer o nosso mandato da forma e de acordo com as regras que são para todos. E o Sr. Deputado Marco Claudino vai continuar, se conseguir retomar o raciocínio, exprimindo a sua opinião, que há de ser contrária da dos outros, e a dos outros é contrária dos outros, e, portanto, temos todos que nos ouvir. Por isso é que estamos aqui, fomos eleitos, disponibilizamos para isso e fomos eleitos para estar aqui. Portanto, o Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando, há aqui, depois desta primeira nota que não podia deixar de fazer, queria também anotar que há cerca de uma semana foi assinado um contrato muito importante, que tem a ver com as obras que vão ser realizadas no aeroporto da Portela. E queria perguntar ao Sr. Dr. Rui Gomes em que sentido é que estas obras podem impactar positivamente ou negativamente, mas qual é que é o efeito que entende que podem ter no próprio trabalho, no serviço, na segurança, nas duas modalidades que aqui foram referidas, para o bem-estar não só dos funcionários da Menzies, mas também relativamente àquilo que são o próprio serviço que é prestado aos passageiros e aquilo que é a nossa porta, naturalmente, de entrada para o país. Uma terceira nota tem a ver, que já aqui foi referido, e já foi referido noutras audições, tinha que ver com o desmantelamento um pouco à pressa. Eu creio que o Partido Socialista também reconhece que podia ter feito melhor essa formulação relativamente ao CEF. Já ficou muito claro aqui, creio que todos já sabemos, quem faz essa proteção e de segurança de entrada é a PSP, e também não queria deixar de anotar que depois do desrespeito pelos bombeiros na sexta-feira, hoje Chega desrespeita também os polícias. Uma matéria muito importante que não tem a ver com a Comissão de Segurança. As matérias que aqui são trazidas, deixe-me que diga, está aqui na Comissão de Economia, não tem naturalmente da nossa parte nenhum problema, mas tem que ver mais com outra comissão, designadamente de trabalho, designadamente as questões de salário. Nós não fazemos, como disse, nenhum comentário sobre aquilo que são as opções contratuais que a empresa com os trabalhadores fazem no sentido de se pagam mais, pagam menos. Naturalmente, nós queremos todos que sejam mais bem remunerados e mais bem valorizados os empregos em Portugal. Mas há aqui uma questão que foi suscitada aqui levemente, mas já tinha sido suscitada pelos sindicatos, de que o acordo que fizeram foi assinado sob protesto, porque entendem que essa matéria, designadamente relativamente ao salário, é ilegal. E nós, na altura, pedimos a clarificação, se entendiam que era ilegal, se era injusto, porque se fosse ilegal, naturalmente, há fóruns próprios para dirimir essas questões, designadamente os tribunais. E, portanto, na nossa questão, já creio que o Dr. Rui Gomes tentou explicar um pouco, mas se puder decompor um bocadinho melhor a estrutura salarial, para que, no entendimento da empresa, essa estrutura mínima, portanto, o valor mais baixo que paga, cumpre a legislação nacional. Outro aspecto que aqui nos referiu tem a ver com as agressões no aeroporto. Queríamos só também tentar perceber se houve uma evolução, qual é a evolução desse tipo de atos face aos funcionários da Menzies, qual é que é o número e quais é que são então as medidas mitigadoras que há pouco referiu que estão a ser introduzidas. Outra questão que tem a ver com o transporte, que creio que li numa notícia que estavam a tentar encontrar uma solução de transporte exatamente pela questão dos horários desfasados com os transportes públicos, e também se nos poderiam dizer se já foram de alguma forma ao encontro ou não daquilo que são as legítimas pretensões dos trabalhadores.
Queria dar-te só uma nota aqui final, também de comentário, relativamente ao trabalhador brasileiro, que aqui há pouco foi referido. O deputado do Chega estará seguramente, Filipe Melo, esquecido, mas foi aqui já esclarecido numa outra audição, é que o trabalhador teve, de facto, formação, mas não chegou a ser admitido e, portanto, não trabalhou. E, portanto, era escusado dizer, mas para reavivar a memória aqui digo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. E, portanto, Dr. Rui Gomes, para as respostas. Faz favor, Sr. Doutor. Ok, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obras no aeroporto. De facto, isto é um tema e creio que todas as entidades envolvidas, especialmente a ANA, a gestora aeroportuária, já está com o plano acordado para que haja o mínimo de incómodo para todos os passageiros. Eu não posso falar muito sobre isso porque a obra não é nossa, não é? E, portanto, será a tutela e será, efetivamente, a ANA a poder comentar sobre as obras no aeroporto. Estão a ser esforços, o que eu posso confirmar é que estão a ser feitos esforços para que os passageiros tenham o mínimo de incómodo e mitigar o máximo de atrasos que possam existir devido a essas obras. Salários da SPDH. Um bocadinho mais de escrutínio sobre os salários, não é? Os salários que pagamos estão de acordo com a tabela salarial, com as tabelas salariais que estão vertidas no nosso acordo de empresa e depois tem umas outras componentes, todas pagam-se em 14 meses. Portanto, estamos a falar do salário de tabela, com as várias categorias profissionais, e estamos a falar de outras componentes, nomeadamente estamos a falar de subsídios de transporte, estamos a falar de subsídio que, por acaso, nós somos a única empresa de handling em Portugal que tem este subsídio, que é subsídio sob condições especiais de trabalho. Estamos a falar as anuidades, etc. Portanto, tudo isto são pagos em 14 meses, não é da tabela salarial da categoria, mas é pago conforme o horário da pessoa e conforme a atividade da pessoa. E refiro novamente um OAE, que no fundo é uma categoria profissional, de salário de entrada ganha pelo menos 950 euros. Se houver situações de que não tenha um turno, porque não trabalha a turnos e, portanto, não tem direito ao subsídio de turno, toda a diferença entre a tabela salarial e o valor dos 950 euros é complementado sempre a chegar lá e nunca ficar abaixo. Ok? Portanto, não há nenhum trabalhador dos 3.600 trabalhadores, números redondos, que ganhe menos que isto. A não ser que trabalhe a tempo parcial. Mas isso, pronto, teríamos de falar em valor hora. Agressões dentro do aeroporto. Eu não posso dizer muito mais porque eles têm evoluído, é o que eu posso confirmar que têm evoluído. Têm evoluído, infelizmente. Não são todos os dias, mas são mais do que nós gostaríamos. E dentro do grupo de trabalho que está a ANA, está a polícia, com o senhor intendente da polícia que está o intendente Pinho, temos vindo a encetar várias atividades para tentar mitigar isso. Mas é um grupo que é considerado um grupo sobre a segurança aeroportuária e não se pode dar grandes informações aqui. Mas estamos a desenvolver atividades e há preocupações, é geral a preocupação. E também as agressões não são só contra os nossos funcionários, há agressões de uma forma geral. Aconteceram também com os nossos funcionários. Sobre a mobilidade, não nos cumpre só a nós termos a solução. Cumpre a nós fazer parte da solução. Mas isto tem que todas as entidades aeroportuárias, gestor aeroportuário, a autoridade da aviação civil, a tutela, os outros handlers, a poderem, em conjunto, encontrar um plano de mobilidade para o aeroporto de Lisboa. Infelizmente isso ainda não chegou e não temos a solução à vista. E naquele período onde não há transportes públicos disponíveis para as pessoas, ou vão no seu carro, e aí o parqueamento também é limitado, a concessão é limitada, ou vão ter que chegar mais cedo para ficar umas horas à espera antes de começar o seu turno. Queria ter respondido. Muito obrigado, Dr. Rui Gomes. Vamos iniciar a segunda ronda, 2 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Deputado Filipe Melo tem 2 minutos para colocar as questões que entender. Faz favor. Peço desculpa, Sr. Deputado, começa o PS. Julgo que não é... Não, de acordo com as regras é o Partido Socialista mesmo. Portanto, é o Sr. Deputado Hugo Costa. Aos transportes públicos é inaceitável que não adaptem. Sr. Presidente,
Faz favor. Cumprimentar naturalmente a administração da Menzies e, independentemente destas questões de trabalhadores estrangeiros e de trabalhadores que eram ou não culpados de determinadas questões criminais, que também já foram esclarecidas, para nós há um ponto no Grupo Parlamentar do Partido Socialista crucial, que é que há trabalhadores a ganhar abaixo do salário mínimo, e é esse que é um ponto que para nós é relevante e que não é aceitável. Que a questão do parque é uma questão de obrigação também da própria empresa, colocar trabalhadores que já ganham mal a pagar parque, e também, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é muito importante que os transportes públicos sejam conciliados com os horários. Bem sabemos que às vezes é difícil, mas sublinhar que é muito importante esta conciliação. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é crucial que a Menzies, que é uma empresa líder do mercado, como foi bem aqui dito, que tenha uma atitude de respeito em relação aos direitos laborais e aos trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, o Dr. Rui Gomes e quem o acompanha, e estava aqui 2 ou 3 notas que me parecem também importantes. A questão dos acessos do transporte público é uma questão relevante, que deve ser até debatida e nós tentarmos de alguma forma perceber melhor esses contornos, até porque depois, às tantas, quer dizer, os funcionários virão obviamente de várias localidades diferentes e depois para essas localidades também terá que haver trabalhadores, neste caso do setor dos transportes, que estejam a trabalhar também às 3 da manhã e às 4 da manhã, não é? Portanto, aqui também não me parece que seja justo para satisfazer a uns, prejudicar outros. Mas há aqui 2 notas que eu gostaria de referir no que diz respeito a, de certa forma, ao que tem vindo a ser esta audição, e nós ficámos, de certa forma, também aliviados por um conjunto de considerações e de afirmações que foram feitas não se verificarem. E, portanto, nós ficamos e ouvimos com bastante gosto que a empresa cumpre integralmente a questão das remunerações e até tem remunerações acima do que são as remunerações mínimas e médias. Ficamos também contentes porque, efetivamente, se a empresa diz que também tem um conjunto de formação que aplica e que ainda por cima 99% das pessoas falam português e conseguem comunicar facilmente entre todos, que é a parte mais importante, não seria a língua, mas seria a forma de poderem comunicar e de serem integrados também na empresa, e isso também nos pareceu bastante positivo e ficamos contentes que seja exatamente ao contrário do que foi referido pelo Grupo Parlamentar do Chega. E depois não queria entrar nas outras questões, enfim, que foram aqui ditas, de considerações qualitativas relativamente à gestão da própria empresa, nas quais nós não nos imiscuímos, obviamente. E aqui era importante que ficasse salientado este aspecto, porque às empresas e às empresas privadas e que têm a sua atividade e que têm os seus procedimentos e que têm a sua própria cultura da empresa, não faz qualquer sentido nenhum deputado, muito menos um deputado do PSD, tecer comentários relativamente à gestão dessa empresa ou à forma como essa empresa deveria ou não organizar-se. E, portanto, o nosso empenho aqui é apenas que a empresa possa funcionar de uma forma harmoniosa, possa remunerar bem os seus trabalhadores e que seja positivo o serviço que presta a todos os utilizadores do próprio aeroporto e a todos os utilizadores da infraestrutura, e é nesse sentido que nós nos preocupamos. Obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como nota prévia, relembrar ao Sr. Deputado Marco Claudino que os bombeiros, que o Sr. Deputado se referiu, estão-se a manifestar não à porta do Chega, mas à porta do seu governo. Portanto, está esclarecido, passemos à parte seguinte. O Dr. Rui Gomes disse que a responsabilidade de entrada no país é do CEF, da PSP. Muito bem, e eu pergunto-lhe quem é que abre as portas para os passageiros lá chegarem. Quem abre as portas são os seus trabalhadores. E se assim não fosse, ou se é assim que nos quer dizer que não é, pergunto-lhe porque é que há vários processos disciplinares a decorrer na sua empresa para trabalhadores que abriram as portas por engano. Sr. Presidente, eu peço que isto não se repita. As informações que o Sr. Rui Gomes der nesta casa têm que ser fidedignas. E o Sr. sabe muito bem como é que isto funciona, melhor do que eu.
Para chegarem à PSP ou ao CEF, há portas que são abertas. E algumas delas, por engano, chegam ou não chegam. E há trabalhadores da empresa com processos disciplinares por causa disso. Portanto, eu peço-lhe que as informações sejam corretas e coerentes. O Sr. Doutor falou nos suplementos e nos subsídios de turno e por aí fora. Eu pergunto-lhe, é exatamente igual alguém que faz o turno da meia-noite às 8 receber tanto como quem faz um turno das 9 às 17h30? É igual? É que para nós não é, mas é pago da mesma forma. Falou de safety, security. Eu vou-lhe só dizer isto. Se a empresa funcionasse tão bem em termos de safety e security, não haviam certamente hamsters a passear-se dentro dos aviões, a pôr em causa o que põe. Não se ria, que isto é sério demais. Isto é sério demais. E já agora também deixo-lhe dizer outra coisa. Quando vocês têm um funcionário que ia embarcar para Angola, para Luanda, faz o voo a partir do Porto e tem que aterrar em Lisboa porque desmaiou e passa meses em coma e a administração teve contacto zero. Apoio financeiro, apoio humano, zero. Tanto para esse trabalhador como para a família. Isto é que é recursos humanos. Ainda ficam os outros grupos parlamentares indignados por eu dizer isto. E concluo, Sr. Presidente, com isto. Tem mesmo. Se o recrutamento e seleção fosse tão bom, como é que de 1000 e tal trabalhadores, apenas 50 passaram aos quadros? E quando esses recebem os 900 e pouco, que o Sr. se refere, explique-me, por favor, porque é que vocês pagam 3.000 euros por cada um deles à empresa de recrutamento e seleção? Ou Sr. seja, Deputado, 66% ficam do lado errado. Muito obrigado. muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo. O Dr. Rui Gomes vai encerrar esta audição, aliás, quem encerra sou mesmo eu, mas vai responder finalmente e dispõe de 6 minutos para o efeito. Faz favor, Dr. Rui Gomes. Muito obrigado, senhores deputados todos. Sobre a questão do salário mínimo, que eu reitero o que eu disse antes, não é salário mínimo, é rendimento mensal mínimo garantido. Há bocadinho expliquei sobre o conceito e, portanto, foi explicado também o escrutínio de como pagamos, como a Menzies paga aos seus trabalhadores. Aliás, a Menzies não alterou nada, já era assim antes, não fez uma grande alteração a nível de... porque o acordo de empresa é um acordo de empresa que já vem de uma década ou mais. O que a Menzies sim fez, quando entrou a 4 de junho deste ano, no capital da SPDH, conseguiu atribuir aos trabalhadores um aumento nas tabelas salariais na ordem dos 10%, desde o último acordo de empresa que tinha sido assinado. Parcelamento em transportes públicos. Aqui é a situação que também referi há pouco, tem a ver com o parcelamento não está previsto no acordo de empresa. As pessoas são livres de optarem se vão de autocarro, se vão de metro, ou transportes públicos, se vão de carro, se vão de moto. Se querem de carro e de moto, a concessão já é pequena, portanto ainda mais torna o produto mais, a procura ainda mais, digamos assim, mais onerosa. Todos os aeroportos na Europa, funcionários que trabalham nos aeroportos, a esmagadora maioria paga pelo parque se quer levar o seu carro. Portanto, nós não vamos ser diferentes e, de facto, isto tem a ver com uma mudança também de política, que inclusive o Otenda já o tinha feito no passado, nós fizemos-lo agora e foi um ato de gestão, nada mais que isso. Depois, sim, abrimos as portas, os nossos motoristas dos autocarros, que transportam os passageiros do terminal para os aviões e vice-versa, abrem as portas. Abrem as portas, mas são treinados, lá está, como eu disse há pouco, a formação que é dada, a formação muito estrita, há a revalidação dessa formação constante, anual, se não menos, ainda com maior frequência, e algum erro que exista, todos somos humanos, erramos, algum erro que exista é feito um inquérito e é retirado o cartão de acesso de imediato ao trabalhador. Acontece isto, infelizmente, a nós, em qualquer aeroporto do mundo. Porque erros existem, tiveram formação, falharam, vai saber porquê, e isso não tem nada a ver com a nacionalidade, tem a ver com um erro humano. Subsídio de turno,
se é mais justo ou menos justo para todos, de acordo com o horário. Quer dizer, foi assinado um acordo de empresa, foi aquele que nós estamos a cumprir integralmente, até finais de 2026. Não temos aqui muito mais do que dizer que as pessoas têm as suas vidas. Portanto, se querem trabalhar mais no horário noturno ou no diurno, é a opção delas. Agora, o subsídio neste momento, foi definido no acordo de empresa como um subsídio equitativo para todos. Se tem subsídio de turno, tem um determinado tipo de valor. Se não tem, não recebe. Agora, tem a opção para poder escolher o que entenderem de acordo com os horários que estão disponíveis e de acordo com a operação. Sobre a questão da passagem aos quadros e conversão, sim, e a Menzies, e de facto esta empresa, a CPDH, teve a insolvência, como todos nós sabemos, a público, durante 3 anos, ou quase 3 anos, e nessa altura a contratação não era possível, de acordo com a limitação mesmo do período de insolvência e como uma empresa insolvente. E nessa altura havia de facto recurso a bastante trabalho temporário, porque era a única forma, ou contrato a termo certo, porque era a única forma de poder contratar, porque não havia, era limitado pelo Tribunal. O que é que foi feito com a decisão da Menzies, e também está no nosso plano de recuperação da empresa e de insolvência, converter a esmagadora maioria dos contratos. Até ao final do ano, convertemos contratos a termo certo e incerto e alguns trabalho temporário na ordem dos 600 contratos. Portanto, o nosso compromisso está a ser entregue. Bom, e creio que acho que não falta muito mais, ter respondido a tudo. Nada mais. Muito obrigado. Muito bem, Dr. Rui Gomes. Agradeço a vossa disponibilidade, Dr. Rui Gomes, a doutora Ana Vilhena. E desta maneira está concluída esta audição. Senhores deputados, a próxima audição é daqui a 7 minutos, sobre o mesmo tema e, portanto, vemo-nos já. Está terminada esta audição. Faz favor.